Fala, galera do YouTube, beleza? Professor Jean Azevedo, a pedidos, revisãozinha da segunda fase dela, da FUVEST. Mandaram um monte de comentário falando: Jean, revisão da FUVEST, você fez revisão da Unesp, revisão da Unicamp, faltava revisão da FUVEST. Está aí, cara, da segunda fase. Se você olhar na minha playlist de revisões, nós já temos aí uma pancada de aula para a FUVEST. Ah, mas Jean, é da primeira fase. Carinha, também vale a pena dar uma olhadinha aí, tá? E se preparar em cima dessas aulas, além dessa aula que eu vou trazer aqui para vocês. Tranquilo? Suave na nave? Estou muito feliz porque caiu uma questão idêntica na Unesp. Eu fiz ali uma maneira diferente de trabalhar o conteúdo prova da Unesp. Eu criei questões, velho, e caiu uma questão idêntica no vestibular. Só trocou ali as palavras, mas a resposta era a mesma. Então, os 3.000 alunos que assistiram essa aula, velho, gabarita gel e partiu Unesp. E aqui na FUVEST não vai ser diferente. O tio vai acertar a questão, tá? Mas, para isso, antes de começar a aula, peço, se inscreva, cara, no canal, não custa nada. Curta a aula. A diferença de views e de curtidas é muito grande, cara. Tá? Por exemplo, tenho 1.000 views e 200 curtidas. Vamos pôr aí 500 curtidas. Né? Ajude o trabalho gratuito aqui do professor Jean Azevedo para você ser aprovado no vestibular. Vamos para a aula então, galera. Aulinha show de bola, FUVEST segunda fase, Geografia. Bora lá. Vamos lá então, galera. Olha que questão show de bola. Já apareceu na FUVEST, tá? Nós temos aqui um bloco diagrama. Primeiro eu vou trocar aqui a cor, galera, ó. Deixa eu trocar a cor da minha ponteira, da minha mesa digitalizadora para a gente trabalhar. Ó, sempre cai questões assim. Então, você tem um bloco diagrama, onde ali vai ter uma dinâmica natural. Tá? No caso aqui, ele estabelece algumas letras que vão definir essas dinâmicas naturais. Ou ele está falando aí de uma área florestada, de um manancial. Quando falar manancial, lembra-se que é um rio. Manancial é a mesma coisa que um rio, uma lagoa, uma represa, é um corpo d'água. Tranquilo? Suave na nave? Vamos para a questão. Ó, o planeta Terra pode ser considerado um sistema. Isso mesmo, cara. Existe um geógrafo aí famoso, Jean Tricart. Ó, o nome do cara já é top, né? Jean Tricart, o francês, que vai falar de uma paradinha que se chama geossistema. O que é o geossistema? Cara, é a relação dos atributos físicos. Tudo vai se relacionar, tá? Então, toda a parte aí dos atributos físicos da Terra, eu falo da geologia, eu falo da atmosfera, dos eventos climáticos, eu falo do solo, tá? Eu falo do relevo, há toda uma interligação e uma relação entre eles. Tá? Então, o Jean Tricart fala dessa relação, tá? Carinha de USP. USP pega pesado na segunda fase, ó. Isto é, um conjunto de elementos, olha aqui, cara, falou que pode se relacionar e constitui a parte de um todo, tá? Esse sistema, né, subdividido, faz parte aí do espaço geográfico, né, aquele que é onde ocorre a relação homem-natureza no planeta Terra. Então, vamos lá. O sistema Terra é formado por subsistemas, que eu acabei de falar aí para vocês, cuja interação compõe a superfície da Terra. Conforme representado na figura, as letras A, B, C e D. Carinha de FUVEST. Olha aqui, cara. A aponte duas relações, entre os sistemas A e B, que constituem, ou melhor, que contribuem para o processo de desertificação no Nordeste do Brasil. Então, ele quer que você pega essa paisagem aqui e transfere lá para o sertão, para o Nordeste. Vamos ampliar aí, né, para a região Nordeste. Então, ele vai falar aqui da A e da B. Então, aqui a A ele está falando que tem uma chuva, né, uma precipitação. Né, nós temos chuva. E aqui no B nós temos uma saliência aqui
topográfica, um aclive topográfico aqui, né? Que é o B. Então ele está falando do Nordeste. Primeiro, menino maluquinho, presta atenção aqui com o tio, cara. Quando você tem uma montanha, e isso ocorre lá no Nordeste, ó. Nordeste tem um relevo praticamente assim, ó, da primeira parte do relevo nordestino. Aqui ele tem uma parada que se chama Planalto da Borborema. Planalto da Borborema, lá no Nordeste. Borborema. Aqui é os tabuleiros, tá? Então, e aqui é o mar. Aqui é o mar. Então, o que acontece? Chuvas, né? São frequentes, porque quem regula a chuva no continente é o mar. Então, aqui, ó, evapora, 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 num dia de calor, vamos pensar aí num verão, né? Clima tropical, né? Pensa, tá no Nordeste. Evapora, evapora, evapora. Chega no final da tarde, o que acontece? A temperatura cai e chove. Esse tipo de chuva é chuva torrencial. No caso aqui, esse vapor d'água ele pode vir nessa direção, pela diferença de pressão, né? Você vai ter essa circulação atmosférica que vai trazer a umidade em direção ao continente. Aí o que acontece? Pá, bate na montanha, tudo que bate, sobe, condensa e chove. Então nós temos aqui chuvas de relevo ou chuvas orográficas, belezinha? Tranquilo? Suave na nave? E aí, nessa parte aqui, ó, que seria essa parte, vamos falar assim, se a gente está vendo numa outra perspectiva, tá? Vamos pensar que a gente está aqui, ó, olhando aqui. Essa parte que seria essa aqui, ó, eu chamo de barlavento, barra o vento. E aqui atrás, solta o vento, é o sota-vento. Com isso, não vem umidade, então não chove. Aqui formando um ambiente árido. No caso do Nordeste, é um ambiente semiárido. Por quê? Vem a chuva lá da região da Amazônia, tá? Então isso é um dos processos que levam a um processo aí de desertificação. Outra questão aqui, cara, você perceba que isso aqui tem uma grande declividade, cara, declividade, ó. Então, chove, 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 chove. Você percebe aqui que o morro tá todo, né, sem vegetação. Essa água ela vai carregar todo o solo, matéria orgânica, deixando o solo pobre, passando por um processo de desertificação. Então, pensa, a chuva vai escorrendo aqui, ó, chega aqui, ela ganha velocidade. Ganha velocidade por causa da declividade e vai carregar todos os componentes que dão aí, né, vida ao solo. No caso, já que ele não tem vida por conta desse processo chamado de lixiviação, esse solo passa por um processo de desertificação. Suave na nave? A lixiviação, cara, é essa lavagem do solo, tá? Lavagem do solo. O solo vai perdendo todos os seus nutrientes carregado pela chuva e isso é intensificado pela declividade. Suave na nave? Gabarita gel, questão top, cara. Olha B, olha B, olha B. Considerando o avanço do agronegócio. Ixi, agronegócio. Então, é região centro-oeste. Qual seria um possível impacto no subsistema C? Justifique. Olha aqui, maluquinho. Olha o subsistema C aqui. Ele está falando que está ocorrendo no Rio. Quem já assistiu as minhas aulas... Opa, deixa eu voltar. Quem já assistiu as minhas aulas, cara, sabe dessa regrinha da geografia. Tá? Quem não assistiu não sabe e não vai passar na FUVEST. Tô brincando, tô brincando. Ó, onde você tem erosão, você tem assoreamento. Por quê, Gê? Ó, por quê, cara? Erodiu, perdeu o solo, esse solo vai se deslocar pela ação da gravidade para as áreas mais baixas da topografia. E essa área mais baixa da topografia é o rio. Então, qual que é o impacto aqui, carinha? O assoreamento. Nossa, cara, que show de bola essa questão. E, então me explica. Cara, é simples. Você perceba que, ó, com o agronegócio, você vai ter a retirada dos vegetais de grande porte. Pensa, não tem mais árvore. Essas árvores diminuem o efeito splash. Ou melhor, desculpa, essas árvores, quando elas não estão ali, elas são cortadas, elas aumentam o efeito splash.
Mas eu não sei o que é isso, meu professor não falou. Cara, efeito splash é o seguinte, a gotícula de água cai no solo, splash. E aí ela vai, a hora que a gotícula de água bate, ó, fica olhando aqui, ó, bateu. Desagrega o solo e abre aquele buraquinho. Imagina um monte de gotículas de água. Abre-se mais buraquinhos. Se você tem uma árvore, ó, pensa, bateu, escorreu, perde a velocidade. Então ela chega mais devagar no solo, podendo infiltrar. Nossa, cara, expliquei, né? Expliquei, justifiquei aí, justifiquei. E ó, nesse ambiente aqui, falta mata ciliar, que também segura o solo, não deixa ele chegar até o rio, tá? Mas uma regrinha básica que adora cair é essa daqui, onde eu tenho erosão, eu tenho assoreamento. Suave na nave, galera, tranquilão, muito louco, cara, gabarita geografia, cara, geografia tá aí para te ajudar na FUVEST, estudar no campus de Piracicaba, São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru e aí vai. Questãozinha também show de bola de urbanização, falando aí de favelização, processo de favelização, subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de 1/3 dos municípios do país. Olha isso, abrigando 10 milhões de pessoas. A população de Portugal mora na favela aqui no Brasil. A população do Paraguai mora em favela aqui no Brasil. O Brasil é tudo no superlativo. E aí vem, né, falando que o IBGE falou isso. Tá? Questãozinha A. A situação das favelas no Brasil reporta graves problemas de desordenamento territorial. Eu estou falando aqui de falta de planejamento urbano. Não tem planejamento nessas regiões. Você está falando de uma área ilegal, é uma cidade ilegal, existe total ausência de Estado. Maluquinho, quando o governo do Rio de Janeiro vai lá e coloca uma UPP na favela, ele está falando o quê? Retomei o território. Para quem não sabe, o conceito de território, tem uma aula minha top também que eu falo no canal de conceitos geográficos. Território é poder. Então, no momento que o Estado não está lá, o poder está na mão dos traficantes. O Estado vai lá, retoma o território, agora ele tem poder sobre o território. Aí ele começa a ofertar serviços, regularizar as residências, cobrar imposto, e aí a cidade passa a ser, no caso a comunidade passa a ser legal. Belezinha? Mas na sua grande maioria é ilegal. Suave? Tranquilo até aí? Aí ele está perguntando, ó, nesse sentido, cite uma característica desses espaços. Uma característica de uma favela. Simples, cara. Você pode falar da questão de ocupação irregular. Está ocupando, né, área de grande declividade. Você pode falar de violência. Você pode falar de falta de infraestrutura de saneamento básico. Tudo envolve uma característica desses espaços. Tá? Ou uma coisa que você detonaria e colocaria ali um ponto de interrogação na cabeça do corretor. Você falasse assim, ó, uma região, uma área melhor, rica em cultura. Tranquilo? Suave na nave? Belezinha? Olha a questãozinha B, cara. Explique. Essa é aquele senta que vem, lá vem história, ó. Explique o processo histórico de favelização do Rio de Janeiro. Cara, se você for explicar mesmo no pé da letra, vai dar uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, tá? Então seja sucinto, cite principais pontos, não precisa fazer ali, né, um levantamento do processo histórico. Lembre-se, a prova da FUVEST é uma cobrança de ensino médio. Primeiro, o que você pode relatar? Que quando se tem a abolição da escravatura, os negros, né, foram praticamente, em sua grande maioria, expulsos da área rural, não foi feita reforma agrária, não deram o direito para eles se fixar no campo, né, dando um pedacinho de terra, igual aconteceu nos Estados Unidos, falou, ó, vai para a cidade. Chegando lá, ele ficou marginalizado. No primeiro momento, ele foi morar em cortiços, tá? Morava ali em cortiços. Nordestinos também vinham para a cidade do Rio de Janeiro, foram morar nos cortiços no centro de São Paulo, mas aí a proliferação de doenças, uma burguesia que estava, né, ganhando muito dinheiro com café, com comércio, viajava para a Europa, via aquelas cidades europeias lindas, maravilhosas que já tinham passado por um processo de urbanização, e aí essa burguesia obrigou o governo
a reestruturar as cidades, transformar elas, né, no caso o Rio de Janeiro, transformar o Rio de Janeiro numa cidade cópia de Paris. E aí eles obrigaram um prefeito chamado Pereira Passos a remodelar o centro do Rio de Janeiro. E aí bota fora geral nos cortiços na região central do Rio, fazendo grandes avenidas, como a Avenida Rio Branco, né? Aquela questão da imitação da Champs-Élysées, os grandes casarões que se instalaram ali, pós a retirada das pessoas que moravam ali nos cortiços. E essas pessoas foram obrigadas, né? Não tinha outra saída, ao não ser ocupar os morros, tá? Lembro você que a geografia do Rio de Janeiro também ela dificulta o assentamento, né, de residências, a habitação. E a única saída era ocupar os morros. A burguesia não estava nem aí com a presença ali dos pobres, porque aqueles pobres que estavam morando no morro eram os funcionários dessa burguesia. Então eles não poderiam estar muito distante da região central. Então era legal, ocupa o morro ali perto, né? Desce o morro, vem trabalhar aqui na minha casa como empregada doméstica, depois vai lá para o morro de volta. Você está longe, né? Ao mesmo tempo não tão distante. Então isso é importante ali para o cenário, né, das relações burguesia-proletariado do Rio de Janeiro. Tá? Então você pode passar por essa análise que está correta a resposta. Suave na nave? Tranquilão? Belezinha? Vamos lá então, ó. As previsões para 2015 projetam cerca de 33 cidades no mundo terão 8 milhões de habitantes. Olha isso, cara! Meu Deus! Ó, ocupando 0,4 do planeta Terra. Perceba, né, que aí no planeta Terra tem grandes vazios demográficos. Olha a questãozinha. Cite 3 impactos ambientais resultantes do processo mencionado acima. Tá? Então, o que está falando aqui? Que nós vamos ter grandes cidades ali, ó, megacidades. Né? Então, acima de 10 milhões de habitantes já são megacidades, mas a gente já pode classificar como uma cidade próxima a uma megacidade. E ele pede 3 impactos ambientais. Posso falar violência, desemprego? Não. Isso é o impacto social. Tranquilo? Toma cuidado com isso, cara. Galerinha, pira o cabeção e erra. Ó, cite 3 impactos ambientais. Primeiro, você vai produzir muito lixo, tá? Então, se você não tiver ali um sistema de coleta, também de reciclagem de lixo, de aproveitamento de lixo, se isso for jogado a céu aberto, né? Quando a gente fala de megacidades, não estamos falando de megacidades em países emergentes e subdesenvolvidos, tá? Então isso aqui é um problema, porque geralmente não tem um sistema de coleta, né, seletiva bem feito, então você pode ter contaminação do solo. Muita gente consome muita água, então escassez de água aí nos mananciais também. E você tem ali 8 milhões de pessoas, pensando nessa perspectiva que a grande parte da população tem carro próprio, transporte individual, não é? Cara, pensa São Paulo, pensa Rio de Janeiro, pensa Belo Horizonte, pensa cidades da Índia, da China. Tem muito, ó, carro, transporte individual, porque o transporte coletivo é precário. Então você vai ter também poluição do ar. Suave na nave? Tranquilo? Falei 3. Questãozinha babinha essa, né? Tranquilo, né? Ó, define a política responsável pelo equilíbrio da relação homem-natureza. Meu Deus, o que é isso? A política que preza o equilíbrio da ação do homem na natureza, que não seja degradante. Qual que é? A política da sustentabilidade. Sustentabilidade, cara! Política sustentável. O que é a sustentabilidade? Que foi pensada primeiramente lá na Conferência de Estocolmo em 1971 e foi colocada em prática mesmo na Eco 92 aqui no Rio de Janeiro. A política de sustentabilidade é o quê? Eu vou continuar utilizando os recursos naturais, mas de uma forma equilibrada para que ele dure para as próximas gerações. Como eu faço isso? Substituindo o uso de combustíveis fósseis, uma saída, por energia limpa,
Suave na nave? Tranquilo? Tá? Ah, meu Deus, eu não entendi. Volta a aula, vê de novo e anota aí, cara, para responder a questão depois. Dúvidas? No comentário. Suave na nave? Tranquilão até aí? Vamos para a questão? Olha essa questão. Essa questão, cara, não é da FUVEST, mas é cara da FUVEST, porque a FUVEST adora questão agrária. Lá na geografia da FUVEST, na FEFELET, tem um grupo muito forte, liderado pelo professor Ariovaldo Umbelino, que é uma das sumidades da geografia agrária, tá? Então, sempre cai, por isso que eu coloquei aqui. E, ó, é um texto aí, né, de debate do João Pedro Stedley, que é um dos coordenadores do Movimento Sem Terra. Tá? Ele vai falar, evidentemente, que hoje a reforma agrária que sonhamos não é mais a reforma agrária clássica capitalista. O que ele quer dizer com isso? Tá? Primeiro, menino, menina, você tem que entender o seguinte. O que é reforma agrária? Eu não sei. Cara, vai aprender agora. Reforma agrária é o quê? Divisão de terras de forma que as pessoas possam usar, plantar, né, tirar a sua subsistência, tá? Tranquilo até aí? Não concentrar, voltada apenas ao agronegócio. Então você tem aqui uma grande área improdutiva. Aí vai o governo, cara, compra essa terra, esse governo vai desapropriar, compra a terra, ele divide e aí entrega para as pessoas poderem utilizar e cultivar. Essa pessoa, na teoria, ela não pode vender essa terra apenas para a sua subsistência, como eu falei para vocês. Isso aqui é a reforma clássica, tá? Doa a terra e fala, se vira, maluco. Hoje, o desenvolvimento das forças produtivas na agricultura e na sociedade, o modelo agrícola que foi adotado, exigem o que chamamos de reforma agrária de novo tipo, em que não é mais suficiente dividir apenas a terra, lotear em parcelas e botar o pobre em cima e fala que se vire. Então, cara, ele está falando que tem que ter uma nova reforma agrária. Aí a pergunta é, tensa, hein? Caracteriza a reforma agrária do novo tipo. Aí você fala, meu Deus, eu nunca ouvi falar isso, eu não li isso. Cara, eu vi a aula do Jean, agricultura, o Jean não falou isso, cara. Meu Deus, e agora? FUVEST é assim, se prepara para chegar lá e ter questões que você nunca viu. Somente você faz cursinho, aí o professor fica engessado naquele material didático, lendo, trabalhando em cima dele, fechadinho aqui, isso não te prepara, que o FUVEST quer mais. Então você tem que ter o quê? Uma visão de mundo mais ampla. Tem que se discutir outras coisas que não é a reza tradicional do livro didático. Toma cuidado com isso. Ó, novo tipo, então é diferente. Tá, o que ele fala aqui? Que não adianta mais pôr o pobre aqui, cara. O pobre vai ficar lá e não tem dinheiro para comprar uma semente, um trator, nada. Aí, chega no momento, o que ele faz? Ele faz algo errado, ele vende a terra. Ou ele doa a terra para outro. E vai, volta para a cidade e fica marginalizado. A ideia é o quê? Dar a terra e fornecer meios para ele plantar. Então, financiamento. Então, você tem aqui, ó, financiamento, tá? Subsídio. Eu não sei o que é subsídio. Subsídio, cara, é dar um desconto na hora dele comprar um trator, dar um desconto para ele comprar ali uma semente, o que for. Isso é muito importante para o cara poder se fixar ali no campo e poder produzir. E depois, auxiliar esses assentados a formarem uma cooperativa, que aí eles se juntam para fundar uma empresa, para poder beneficiar esse produto e vender, conseguir um valor agregado maior sobre o produto e ganhar mais dinheiro. Tá vendo? São meios que o Estado pode fazer, ajudar, para auxiliar essa galera que recebeu a terra e não só jogar ele lá e fala se vira maluco. Belezinha? Tranquilo, cara? Ó, 4 questõezinhas, show de bola. Fica ligado nos temas. O tio já acertou a questão da VUNESP. Vai acertar da Unicamp e vai acertar da FUVEST. Assista a aula e merece uma curtida, né? Compartilhe aí com seus amigos. Tamo junto. Ano que vem, várias novidades no canal do Geografia. Esse é o nosso último vídeo de vestibulares. Tá fazendo um projeto também para o concurso da ABIN, mas é uma outra pegada, são análises diferentes, tá? Se você for prestar, belezinha, tem também para ensino médio. Muita novidade. Tá, então divulgue o canal, tá? Preciso de você. Vamos chegar a 100 mil.
vai ter live extensivo, vai ter um monte de coisa, vamos bombar ano que vem. Valeu, galera. Ah, esqueci, tem um vídeo de Natal também que logo sai. Beleza, galerinha? Abraços, professor Jean Azevedo. Fui!